não é para contar a minha história, certo? Essa cultura. É para contar uma história que não é a minha e que foi vivida pelo Brasil em um tempo muito infeliz. Eu tive a felicidade e a infelicidade de ver o meu país numa situação extremamente difícil. As liberdades individuais totalmente cerceadas, sem condição nenhuma de nada ser feito, em que nem se pensar podia, certo? Escrever um livro, fazer um comentário, fazer uma crítica, qualquer que fosse ela ao regime, era um motivo de prisão, certo? Então, e essa foi a infelicidade. E a felicidade foi eu ter me conscientizado de que eu deveria participar de tudo que fosse possível ser feito para que isso não parasse de haver essa coisa no Brasil, sabe? E, principalmente, hoje aqui, isso já passou, isso é o passado, certo? É que transmitir às gerações futuras, aos moços, mais importante que todos nós que estamos aqui, é a turma de trás, a meninada, sabe? Para que vocês nunca mais deixem isso acontecer. Eu fui para o Partido Comunista pelas mãos de Maia. Era Maia. Então, este era, de fato, um comunista. Eu acredito que eu nunca fui comunista, porque Toninho colocou aí o problema do partido, e nós tínhamos no partido existia uma divisão muito grande. E a divisão era o seguinte: quem era comunista e quem era pretista. Pretista é uma coisa, comunista era outra, certo? Eu era pretista, certo? Porque era o homem de acreditar no homem Prestes, aquela história de Prestes, a beleza de vida que foi que o Prestes teve, a beleza de contribuição que ele deu, e daí porque eu era prestista e muito mais do que comunista. Toninho era muito mais comunista do que petista, certo? A vida toda foi isso, certo? E foi bonito. Então, porque filosoficamente, porque estudou na Tchecoslováquia, porque teve uma iniciação e teve um gerenciamento cultural que eu não tive. Certo? Daí porque o partido tinha essas duas alas aí. Pode-se dizer que essas duas alas. Agora, em termos de revolução, o que era a revolução? Aqui no Nordeste, a revolução foram feitas por algumas coisas assim, fatos não, ocorrências ou perspectivas, ou a possibilidade de que isso ocorresse, essa coisa. Primeiro, pela ingerência do capital estrangeiro aqui no Brasil, que foi altíssima, pesadíssima, e não aceitavam o João Goulart. Esse que está aí, que foi, agora mesmo saiu a história dele. Segundo, não aceitava o João Goulart, por quê? Porque não se aceitava, basicamente, uma reforma agrária que estava tentada ser feita. Saiu um decreto, e esse foi a parical em relação às forças reacionárias, certo? Se organizarem, decidirem, certo? Juntar as forças delas e fazer o golpe, que foi aquele decreto que desapropriava uma área de terras às margens da estrada, lembra, Toninho? Às margens das estradas, que era para fazer a reforma agrária e ser entregue aos trabalhadores. Essa foi a parical. Quando eles sentiram que isto também, alguns setores das próprias Forças Armadas começavam a aceitar isto. E Toninho falou que nunca teve o contato com o pessoal militar. Eu tive.
eu fui designado para fazer uma abordagem a 2 pessoas aqui, uma no grupamento de engenharia, outra no 15RI, pelo Comitê Central do Partido, e localizei essas pessoas, e, por incrível que pareça, uma delas era um parente meu. Eu nunca saberia, porque era tão complicado as relações dentro do Exército, dentro das Forças Armadas, era tão perigoso o cara se manifestar que ele não dizia para ninguém nada, absolutamente nada. O que ele poderia falar seria fora. Certo? Então, me deram o contato e eu fiz o contato dele. Há coisa de 2 meses atrás, fui lá em Brasília, para o aniversário dos 80 anos desse rapaz, hoje, que é um coronel do Exército. Então, era complicado, doutor, e a coisa era feia. Então, aqui no Nordeste, o grande problema do Nordeste, os grandes movimentos de massa no Nordeste, massas organizadas, que eu estou dizendo, esses eram pequenos, não existiam. Esses grandes movimentos ocorriam no Rio de Janeiro, ocorriam em São Paulo, ocorria parte no Rio Grande do Sul, mas o que eles tinham medo mesmo no Nordeste eram das ligas camponesas. E as ligas camponesas, e o que eram as ligas camponesas? As ligas camponesas não queriam fazer revolução, nem matar ninguém, nem tomar coisa. As ligas camponesas eram apenas uma tentativa de reação às práticas do relacionamento do campo, que existia no campo entre patrões e empregados. Era uma coisa, vivíamos o campo aqui na Paraíba, ou no Nordeste, de uma forma geral, o campo, no Norte geral, as relações eram comandadas, por exemplo, aqui na Zona da Mata, pelas usinas. E as usinas, nós não tínhamos chegado sequer à Revolução Francesa ainda. As coisas eram, as práticas e o relacionamento entre proprietários de terras e camponeses, essa relação era mais atrasada do que aquelas que a Revolução Francesa, foi feita uma revolução para quando nasceu a burguesia, certo? A Revolução Francesa. Então, no campo nós tínhamos, era a meia, a terça, a conga e o cambão, certo? Então, isso era forma escravizantes, doutor. Não eram formas, eram formas escravizantes de relacionamento de coisa. Por exemplo... Mas não ficou como minha mãe, muito doente. Eu sei que minha família sofreu muito, que tiveram que fugir para o estado de Pernambuco, o município de Camutanga, para se esconder, com medo de ser preso também. É uma desgraça essa ditadura. E a gente sofreu muito. Ovidio, você lembra o ano em que você foi solto? O ano que eu fui solto? Sabia que eu não me lembro? Quanto? 73. Que foi mesmo. 73, né? Dois. Depois as prisões de outros. Companheiro Manuel foi mais barbaramente torturado. Foi o primeiro a ser preso. Bem, tem muita coisa que eu não me lembro mais. Quer falar mais alguma coisa? Complementar alguma coisa? Não, o meu complemento é a revolta que eu sinto ainda desse regime militar e da perseguição política em Santa Rita, né? Porque aquele grupo do Ribeiro lá não é brinquedo, né?
Quando eu fui preso, eles queriam forçar eu acusar Heraldo da Costa Gadelha como envolvido nesse movimento de esquerda, do Partido Comunista. Depois queria que eu forçar, eu dizer que o padre também era envolvido, Padre Paulo, um homem de bem que ajudou nós fundar o sindicato, depois que acabou essa liga camponesa. E o que é que eu tenho agora que eu estou essa mão tremendo? Emoção, sem problema. Então foi esse o movimento, né? Que eu forçar, eu perseguir, acusar as pessoas que não sabiam de nada, que eu não ia dizer o que se passava. Então é isso, a luta. Nossos companheiros sofreram muito. A Nelcício, o Miranda, fora Manel, foi encarregado de organizar o partido lá em Santa Rita. E ele queria até forçar eu a acusar o José Fernandes. Ele perseguia, perguntava que ele sabia que era envolvido em alguma coisa, eles procuravam querer fazer com que nós falássemos o nome dele. Mas eu não denuncio ele ninguém. Fui forte. Isso é o que eu me lembro agora, só isso. Muito obrigado. Você é um compromisso para poder ser solto. Você vai trazer José Miranda Filho. Você traz, eu digo, vou fazer todo jeito de buscá-lo. Ele é meu amigo. Bem, me soltaram e eu fui à casa de José Miranda. Ele tinha arribado. E ele sabe onde estava. Mas ele disse a família onde estava. E foi atrás dele. E ele se apresentou. Foi o único que não foi torturado, não sofreu nada. Foi Zé Miranda. Ele só foi mesmo lá apresentar e voltou. Agora, eu falando em tortura, foi essa vez do banheiro que não tinha oxigênio. Eles foram dar um banho em mim. Eu, meio cabeludo, barbado. Eles pegaram uma mangueira grossa assim d'água, meteram na minha cara por ouvido, por todo canto, pela boca. E eu fiquei lá, quase morrendo, gritando, sufocado. Não sei como me botaram, como não me mataram. Esse foi o maior sofrimento que eu sofri lá na Polícia Federal. Depois começou as perseguições de vida para Recife. E como eu já tinha citado antes, até o quartel de polícia, quartel de engenharia. No quartel de engenharia, eles deixaram o carro preto no sol quente. Nós quase que morríamos nesse dia, porque um carro preto, no sol de meio-dia, gente é insuportável. As portas todas fechadas. Isso foi o nosso movimento, a nossa luta. Sofremos demais. Perseguição começou, perseguição no trabalho. Eu já trabalhava no Açucar,
Trabalhava no campo, borrifando as casas, com DDT. Eles começavam a tirar a gente de um lugar para outro. De Alhanda para Pitimbu, de Alhanda para Bananeira, de Bananeira para Araruna, Araruna para Massaranduba. E assim ficava essa perseguição. Você fala no material aqui que tem sobre sua vida, você fala um pouco da sua mãe, que esteve doente e piorou no período que você foi preso. Exatamente. Minha mãe vivia um pouco doentada. Resultado. Quando eu fui preso, ela piorou, cada vez mais. Eu sei que por causa disso ela morreu. Morreu. Posso dizer que eles mataram minha mãe. Que não era a doença, não dava para ela morrer logo, não. Mas foi isso aí. O problema com a minha mãe. Meu pai, como homem mais duro, não se importou muito, não. Ficou só triste. Mas não ficou como na fábrica de Ibiri, no sindicato dos testas. E começou a haver perseguição ali, dentro da fábrica. E eu fui demitido. Meses depois, eu fiz um curso, passei e fui trabalhar na SUCAM. Era a campanha de erradicação da malária. Depois mudaram para a SUCAM, que hoje é FUNASA, né? Mas durante esse período, eu tinha entrado no partido, comecei a me organizar junto com os companheiros, maneava por lá para Santa Rita, organizar o partido. Ele e outros companheiros nossos que morreram, Manuel Cício de Oliveira, que era operário da fábrica Tibiri, José Miranda Filho, que era funcionário do Sandu, Manuel, vou me lembrar de outra aí, não estou me lembrando agora. Mas foi essas pessoas. Eu sei que eu fui preso, né, naquele período. O doutor Aníbal Limeira foi preso, arrastado dentro de casa, na Polícia Federal, e obrigou ele a nos acusar. Mas ele não acusou a nós. Era um cara estudado, era estudante, físico, homem inteligente, e não nos acusou. Mas nós sofremos muito, nossa família. Minha mulher foi obrigada a fugir para o estado de Pernambuco, município de Camutanga. Por sinal, diz que até ela tem direito a receber a da anistia, né? Indenização. Não sei a quem procura isso. A Associação de Anistiados mandou uma carta para mim, dizendo tudo que ela tinha direito. Depois mandou outra dizendo que não tinha. Não sei a quem eu procure esse direito. Bem, da prisão. Eu trabalhava num posto de saúde e a polícia me procurando, né? Eu falei com o doutor Aníbal Limeira,
o doutor Aécio Faria, de saudosa memória, e ele mandou descer presente lá, que depois eu apareço por lá. Eu fui me apresentar na Polícia Federal, lá eles me trancaram num cubículo estreito, um banheiro fedorento danado. E eu só lá, meu Deus, eu disse, o que eu vou fazer aqui sozinho nessa... Vou matar? À noite eles me chamaram da hora para lá e disse, ah, safado, eu não queria te pegar, não era que tu viesse para aqui não queria te prender aqui não, eu queria te pegar na rua, que hoje tu estava enterrado naquele tabuleiro de Santa Rita. Olha o plano dele, não prender, nem no lugar de trabalho, nem na casa, para ninguém saber. Porque aí ele tirava fim do indivíduo, né, matava. E a gente, acabou-se. A família nem sabia. Eu não fui muito torturado. A pior tortura que eu fui foi num dia que vi um prefeito ex-prefeito de Rio Tinto. Esqueci até o nome dele agora. Bolinha, sim. Ele, velho Bolinha, como vinha, ele não queria que eu conversasse com Bolinha. Aí me botaram num banheiro. Quando eu saí lá, saí daquele prisão que eu estava, caspenta, quente, o banheiro lá era uma maravilha. Limpo, cheiroso. Deixaram lá. Minha senhora, alta hora da noite, cadê eu poder ter mais ar? Estava tudo vedado, não tinha entrada de ar, faltava oxigênio, né? E eu tive que botar, a minha felicidade é que eu botava a boca na torneira e ficava... Até que escapou um pouquinho. Deu para não morrer. Eu ia morrer mesmo. Bem, essa foi uma da parte da prisão, né? Depois eu comecei a ir várias vezes. Fui para certa editoria da Aeronáutica lá em Pernambuco. Fui umas 5 ou 6 vezes. Depois vieram até para Santa Rita. A polícia veio até para Santa Rita. Por fora de Santa Rita comigo, para mim ouvir. Depois houve uma reunião aqui no... Eles com o quartel aí, né, do... Qual é o quartel aí? Próximo é... Da engenharia, né? Engenharia. Eu estava na Polícia Federal, eles foram me levar para aquele presídio que fica lá na... Só volta ladrão para lá. Lá na... Não era do Roger, é ali do cemitério para baixo, descendo. Central de Polícia. Eu fui para a Central de Polícia. Foi uma miséria lá, foi uma desgraça. Cheguei lá, já fazia 3 dias que eu não comia. Vinha comida boa, galinha, na Polícia Federal. Galinha com feijão verde, mas eu não comia, pensando preocupado com a minha família. E até que eu dei comida, quando veio numa lata de leite ninho totalmente enferrujada, sem mais nada de brilho, só ferrugem.
fedendo a urina. A fome era tão grande que eu ainda dei 2 goles do caldo do feijão. E o Manuel Cícero, outro companheiro, nossa, socorro, mas isso aí eu não como, não. E assim foi essa luta lá na prisão. A felicidade foi que o Manuel Alves estava solto e a família dele estava se movimentando. Eu consegui ainda falar com o João Agripino. O João Agripino era muito miserável demais, não. Até que facilitou a entrada de Manuel Alves. E o Manuel Alves foi com as bolachas, umas bananas. Foi que vendeu um, esse meu, e escapei. Escapei fazendo. Bem, aí no outro dia me tiraram para a Polícia Federal, não voltou a Polícia Federal. Chegando onde ele disse, você vai ter... Tinha programado para ouvir o senhor José Fernandes, mas como o senhor Ovídio é prioridade, vou passar para o senhor Ovídio, tem 20 minutos para contar a sua história no período da ditadura militar, ou seja, no período de 1964 a 1985. Tá bom, senhor Ovídio? E companheiros, eu, infelizmente, participei dessa luta do Partido Comunista Brasileiro. O extermínio de Pedro Fazendeiro em Fuba, né, que presos foram entregues pelo Major Cordeiro a os trucidadores, né, geralmente pessoas ligadas à polícia, tem-se testemunho disso, né, o cabo Chiquinho, que talvez que teria pegado e levado para o trucidamento, né? Há versões assim de corpos encontrados lá queimados, né, que está no livro de Assis e tem circulado aí, mas há outra versão de que teriam sido jogados na fornalha da usina São João, né, o Pedro Fazendeiro. Muitos camponeses foram jogados em fornalhas de engenho de usina, naquele momento, esse pós-64. Né? Bom, com relação à minha pessoa, fui preso, né, mas eu fui preso já uns 15 dias depois, porque eu me evadi também, né, mas fui para o sertão, mas não me senti seguro, voltei, né, para aqui e fiquei já perseguido para ser preso, mas consegui, assim, por alguns dias, mas estava havendo um problema muito sério com a minha família, né, sobretudo a família de minha noiva, o exército indo lá e tal, aquela coisa. Então, quando eu fui preso, já foi uns 15 ou 20 dias depois dos companheiros. Né? No meu depoimento, eu assumi uma posição assim de que era do partido e que participei do partido. Achei que essa posição era melhor porque também já tinha um acervo de conhecimento lá na comissão de inquérito lá do Exército, comandada pelo Major Aquino, né, documentos de partido, tudo estava lá. Tinha uma tal ata que teria sido encontrada no bolso do companheiro Guilherme Rabai. Eu estranhei, o partido não fazia ata de suas reuniões, né, mas tinha lá vários nomes, né, enfim. Naquele momento, o aparato legal ainda existia, né, o aparato legal vigente no país foi sendo alterado pelos atos institucionais, né, o ato 1, o ato 2, etc., até o AI-5, né, mas no momento que nós fomos presos, ainda vigorava todo o aparato legal. Quando nós fomos soltos, procuramos constituir advogado. Foi um período muito duro também, porque
muitos companheiros não tinham condições de pagar advogado, e então outros também estavam passando necessidade, fome. A gente teve que desenvolver um trabalho de solidariedade grande, né, de cotas, etc., levar a feira para as pessoas, naquele período, né, que se sucedeu. E houve 2 episódios terríveis. Nós contratamos um advogado de Pernambuco, que foi indicado pelas pessoas. Vocês procuram o escritório Brito Alves, lá em Recife, que é quem está soltando os presos políticos. Nós fomos com um sacrifício muito grande. Ele cobrou um valor muito alto. Nós nos cotizamos aqui durante uns 15 ou 20 dias e levamos esse dinheiro, né? Nada aconteceu. Quando nós o procuramos depois para cobrar, por que não está andando? Ele disse, não, eu desisti da causa, né? Porque houve um ato aí, aquela publicação, não sei se foi o ato 1 ou 2, e desistiu da causa. Mas não devolveu o dinheiro, né? Aí nós procuramos um outro advogado, Vieira da Cunha, que era muito conhecido na época, o escritório Vieira da Cunha, lá em Recife, e que também estava soltando os pesos políticos lá de Pernambuco, e a mesma coisa, o dinheiro tal, desistiu da causa, com outro ato. Então, nós ficamos, ao Deus dará, e graças à ação do herói aqui, que também merece ser citado, Nizir Marinheiro, né? Nizir Marinheiro foi que soltou, né, o que conseguiu, né, tanto soltar como também por a decisão final favorável a gente dos IPMs, né, com os habeas corpus e, enfim, com os atos jurídicos que nos puseram livre dos IPMs, né. A nossa atuação depois de 64, né, eu comuniquei ao partido que não estava motivado para a clandestinidade, né, não estava achando a situação muito clara com relação à conduta do Comitê Central, e o Comitê Central passou por crises sucessivas, que aí já é outro assunto, né? Então, eu passo a atuar, mas não na clandestinidade, né, apoiando o partido, continuei no partido, né. Depois, de um certo tempo, vem para aqui o Vanderlei Castro, funda o Centro de Direitos Humanos, nós passamos a atuar junto a Vanderlei Castro, né. Depois, com a anistia, veio o companheiro Prestes, esteve aqui, né, 2 vezes, né, teve nossa casa, etc., tem umas fotos aí, e nós nos debruçamos mais numa atitude de estudos da situação e fundamos o Comitê Olga Benário, né, que depois, então, até que veio a questão da queda da União Soviética, né, mas nós seguimos até Prestes sair do Comitê Central com a publicação daquela carta, né? Então, é a minha história que eu conto aqui nesse momento. Obrigado. Por dentro da capota de um jipe, eu caí lá dentro e escapei, né? Então, a gente começou a ficar, a partir desse momento, já vinha preocupado com o avanço da reação, mas a partir daquele momento, a gente trouxe para dentro do partido essa preocupação. Estava havendo alguma coisa muito estranha aqui. Depois nós soubemos que aquelas pessoas que estavam ali eram capangas trazidos pelos os proprietários, né, e despejados ali na Praça João Pessoa, né? Marcos Odilon Ribeiro Coutinho trouxe de Juarez Távora, de vários pontos trouxeram aquelas pessoas que eram estranhas ao público que normalmente a gente encontrava, né? Eu acho que o Zé Fernando depois pode falar desse episódio, né? Bom, o comício de Cruz das Armas, né, também, aliás, antes do comício de Cruz das Armas, é um fato que é interessante, nessa preocupação que nós estávamos vivendo, né, do crescimento da reação e a nossa... a iminência assim, de um confronto mais forte e o nosso despreparo para aquilo, né, desce um companheiro do Comitê Central, né, para nos dar assistência, e o companheiro,
do Comitê Central, deu um informe sobre a situação nacional, que também estava se acirrando muito, né, aquele começo do dia 13, da sexta-feira 13, né, do discurso de João Goulart, enfim, todos aqueles acontecimentos, né, estavam acirrando as coisas, e o companheiro nos tranquilizou. Eu me lembro bem que ele pegou uma reguinha, dessa reguinha de 30 centímetros, e fez uma demonstração assim na reguinha da composição de força, inclusive dentro das Forças Armadas, né? E nós ficamos mais tranquilos. Mas os acontecimentos, né, vieram numa velocidade grande. Nós tínhamos marcado um grande comício já para enfrentar essa reação em Cruz das Armas, e quando nós chegamos no dia 31 de março, eu cheguei lá em Cruz das Armas, estava participando da preparação, o caminhão, essa coisa, mas fui em casa fazer uma pequena refeição para voltar. Quando eu voltei, não tinha mais ninguém, e a notícia que tinha era que o Exército tinha ido lá e tinha prendido todo mundo, né? Nesse caso, nessa prisão foi o nosso companheiro Bonés Timóteo, que foi torturado e ficou inútil para o resto da vida, né? Bom, então, a partir daquele momento, quando a gente liga o rádio, já estava acontecendo, né, na madrugada, o golpe dos militares, né? Bom, eu quero relatar aqui só o esforço de articulação que nós fizemos, né, naquele momento, e quero destacar também a atuação desse companheiro nosso que eu citei, José Anísio Correia Maia. Ele tinha uma capacidade assim muito grande de se articular, seja com pessoas do partido, ou mesmo não do partido, pessoas dirigentes de instituições, às vezes até com uma certa aversão à esquerda, né? Enfim, ele foi um companheiro que deu uma contribuição muito grande àquele momento, né, histórico desses acontecimentos aqui, né? Bom, então, depois do golpe, consumado o golpe, nós fizemos um esforço muito grande para rearticular, né, as forças, né? E foi uma coisa terrível, né? A gente, quando procurava um companheiro, ou estava preso ou tinha escapado. O companheiro Leonardo, por exemplo, foram na casa dele, né, escacavilharam até o quintal, né, cavaram o quintal todo, tinha umas bananeiras, derrubaram atrás de armas, né? Havia uma acusação da direita de que nós é que tínhamos armas, quando era a direita que tinha arma, né? Então, estava aquela perseguição terrível, caminhões de soldados por toda a cidade. Nós ainda conseguimos nos reunir em alguns terrenos baldios, né? Esses poucos que estavam ainda soltos, né? Sobretudo o companheiro Maia, né? Zé Anísio Correia Maia, mas foi impossível rearticular qualquer coisa, né? A notícia também no âmbito nacional era a pior possível, né? Então, não foi possível fazer esse trabalho de rearticulação. Agora, eu quero chamar a atenção aqui a um fato que foi o grande terrorismo que aconteceu, né, a repressão em massa e terrorismo no campo, né? As lideranças do campo foram presas, quase todas, e os que não foram presos tiveram que se evadir, porque senão seriam massacrados, né? E então a polícia, o coronel Luiz de Barro, os proprietários armados, né, com armas inclusive privativas do Exército, ganharam todo o poder, recuperaram todo o poder e passaram a uma ação de vingança terrível, né, que foram aqueles dias que seguiram ao golpe militar no campo, na região das Ligas Camponesas, né? Esse período é pouco estudado, é pouco conhecido, mas os depoimentos que nós temos de várias pessoas são gravíssimos. Foram mortos, eu acho, na casa de centenas de pessoas, né, ou mutilados. O próprio Joacil de Brito Pereira, no livro dele de memória,
diz que o coronel Luiz de Barros matou e mutilou muita gente. O próprio Joacir Pereira diz isso, né? Então, foi terrível aquele momento, né? Toda a área de atuação das ligas camponesas, camponeses indefesos, né, foram massacrados. O terror foi tão grande que ainda hoje, né, persiste esse medo, essa reação de medo das pessoas quando a gente vai fazer um contato. Foi a nossa experiência lá em Mari, né? Uma das pessoas indicadas que era viúva ou foi remanescente do tempo, nós fomos falar, quando a gente falou no assunto, ela bateu com a porta na nossa cara. Quer dizer, isso mostra assim como ainda hoje está estabelecido o terror naquela área, né? Certo? Então, esse é um fato que é necessário pesquisar, estudar, né? e apurar a verdade e indicar os culpados, punir, muitos já são mortos, mas, digamos assim, resgatar a verdadeira história, né? Não. Bom, o primeiro desses atos foi a explosão do túmulo de João Pedro, né? O túmulo de João Pedro, nós tínhamos, o deputado José Joffre tinha financiado aquela cruz de ferro, nós fizemos, se eu não me engano, foi até o Breno Matos, esposo de Zezita, que desenhou aquela cruz. Enfim, tinha uma placa, eu tenho uma fotografia do túmulo antes da dinamitação, né? E logo no dia seguinte ao golpe, foram lá os proprietários, certamente com a polícia de Luiz de Barros, botaram uma dinamite no túmulo, explodiram, né? Esse foi o primeiro ato assim da direita para dizer que agora nós é que mandamos, né? Isso em 64, né? Bom, é interessante também destacar a ação da CEPLAR. A CEPLAR era a campanha, né, de educação popular, foi criada no Estado e com a influência do partido, porque nós tínhamos aliados, quando não eram comunistas, mas eram pessoas de esquerda, como era o caso de Ronald Queiroz Fernandes, né, que dirigia, era o secretário executivo do Conselho Estadual de Desenvolvimento, e foi lá que foi criada a CEPLAR, e se copiou mais ou menos, ou se inspirou no modelo do Movimento de Cultura Popular de Pernambuco, né? E teve, então, a CEPLAR uma atuação muito importante e que teve a participação do partido. A parte cultural era dirigida por Paulo Pontes, né, que, como eu disse, era uma pessoa muito ligada ao partido, militante do partido, né? Também é interessante destacar a posição da igreja. A posição da igreja no Brasil foi terrível, como todos nós sabemos, né? Desde o início da colonização, ela apoiou, né, o extermínio dos índios, etc. A intenção dela era só catequizar aqueles sobreviventes das grandes chacinas que faziam de índios, sobretudo crianças e todos assim, para trazer para a religião católica, mas assistia passivamente àqueles massacres. Quem lê os documentos da nossa história vê isso, né? Apoiou a escravidão, né? Foi contra a abolição da escravidão, enfim. Então, bom, eu achei que 20 minutos realmente era pouco, né? Fiz um roteiro, mas a gente se trai, né? Infelizmente, eu vou ter que correr aqui. Eu só peço, Antônio, conta um pouco da tua história para ficar gravado aqui. A minha história é a história desse partido, né? Eu tô, mas específico. Nesse sentido, né? Bom, paralelamente a esses avanços que ocorriam no campo, a reação, né, à direita também foi se organizando, se estruturando, né, a partir daquele momento. Foi criada a Associação dos Proprietários Rurais, que tinha o apelido de Liga dos Latifundiários, a Lila, né? Liderada pelo deputado Joacir Brito Pereira, né, e Agnaldo Veloso Borges. Né? Houve um atentado a Assis Lemos e Pedro Fazendeiro, lá em Itabaiana, né, quer dizer, já mostrando essa organização e essa reação, né, dos proprietários, né? A expulsão dos camponeses e derrubada de casas,
né? Uma dessas passeatas que eu falei aconteceu em Itapororoca, exatamente para dar uma demonstração de força e reconstruir casas que eram derrubadas dos camponeses, né? A notícia de armas na mão dos latifundiários, armas do Exército, né? O entrosamento, a articulação da direita, né, dos proprietários rurais, encabeçados ou liderados por Joacil, com as Forças Armadas, com os setores reacionários das Forças Armadas, do Exército, lá no 15RI, né, com o Major Cordeiro. Enfim, a gente começou a saber notícia de que estavam sendo passadas armas privativas do Exército para os proprietários, né? A instalação do batalhão policial aquartelado em Sapé, né, dirigido pelo famigerado, né, Coronel Luiz de Barros, né, que é um capítulo terrível, nós vamos nos referir um pouco logo agora, logo à frente, né, as investidas de Luiz de Barros contra os camponeses, isso já no final de 63, ou início de 60.